Tudo bem, gente boa? Como é percebido o sagrado e o profano nos festejos juninos? Yeah. O sagrado percebido por Mircea Eliade, vemos o sagrado como elevação, adoração, ao divino. Então, o sagrado é tudo aquilo que leva a exaltar, a adorar o divino. O profano, muitas vezes, é atribuído às tentações, ao inferno, a todas as manifestações negativas. Na verdade, o profano é a manifestação do cotidiano, a manifestação do secular. Então, o profano é todas as coisas que estão no plano terrestre, no plano mundano. O que podemos perceber de sagrado nos festejos juninos? Os festejos juninos, eles têm um componente religioso relacionado à adoração, à celebração de São João. Então, um santo católico. Então, São João, ele é adorado, diante a uma concepção joanina. Então, quando se fala na festa de São João, então o festejo de São João tem um componente religioso católico. Então, é a chamada festa joanina. Mas falar dos festejos juninos é falar de uma coisa bem ampla, de tempos bastante remotos. Por exemplo, há citações aonde já havia celebrações de colheita desde a antiguidades em diversos povos, onde eles faziam celebrações. E uma dessas celebrações justamente era a queima de fogueiras, justamente diante a um período do solstício de verão no hemisfério norte. Então, no hemisfério norte, por volta ali do 23, 24, 25 de junho, passa por um período onde o Sol tem sua maior representatividade, os dias mais longos. Consequentemente, a gente tem um período onde as populações, os povos da antiguidade, celebravam esse período de colheita. Então isso vem para a Idade Média, mesmo até antes da Idade Média, no período ali ainda da consolidação da Igreja Católica, por volta ali do século IV, então há uma apropriação da igreja. Então a igreja se apropria desse festejo pagão, profano, e atribui justamente a uma característica religiosa, a celebração, a adoração de São João. Então, por isso que há uma associação da fogueira junina à fogueira atribuída ao nascimento de São João Batista. Então, esse componente aí é um componente de apropriação. Claro que existem outros componentes profanos. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a própria fogueira, assim, dentro do contexto da comemoração da colheita, as quadrilhas que foram incorporadas diante das danças de salão da nobreza europeia, o contexto do matuto, que é o caipira, esse agricultor, esse camponês, diante a colheita aqui no Brasil, do período junino relacionado aos indígenas. Então os indígenas têm um componente aí justamente do período da colheita do milho, por isso que os pratos típicos no Nordeste brasileiro, no período junino, são pratos relacionados à culinária indígena. Então você tem milho, você tem a mandioca, você tem o amendoim, Então são relacionados justamente a pratos típicos da culinária indígena. Então falar dos festejos juninos é falar também de apropriações profanas, mundanas, seculares do cotidiano. Então os festejos juninos, eles têm essas características. Tem a característica religiosa para quem é católico, mas também tem componentes profanos que qualquer pessoa de qualquer credo, de qualquer religião, ou até mesmo sem religião, pode participar, porque existe o componente profano. As músicas, no caso do Nordeste, o forró é incorporado, as quadrilhas juninas, Então tem as superstições, as crendices,
todas as brincadeiras que são relacionadas ao componente junino. Sim, as festas juninas, elas são festas relacionadas ao mês de junho, né? Claro que tem um componente religioso, principalmente dos santos católicos como São João, São Pedro e Santo Antônio. Mas não podemos esquecer dos componentes profanos, né? Dos componentes seculares, dos componentes mundanos, que são todos esses que eu falei. Então, elementos relacionados à cultura que vem desde a antiguidade até o período presente, a uma festividade cultural participativa da sociedade brasileira, principalmente do Nordeste. Então, falar em festas juninas é falar de componentes também profanos, componentes relacionados a aspectos culturais, aspectos relacionados ao cotidiano, à secularização, e não necessariamente, restritamente ao componente joanino relacionado à adoração ao São João. Obrigado a todos, espero que tenham compreendido e até uma próxima.